Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou Juliana Lafron e nós estamos aqui no Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, que continua sendo a casa do nosso programa. Ao meu ladinho, como sempre, tem aqui o Kaique Barbosa, meu maninho, e atrás das câmeras, nos bastidores, nós temos Beni Coquito Filho, fazendo a produção desse programa, junto com nossa equipe maravilhosa, que conta também com Luan Matos e Jéssica Lafron. E maninho, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é muito importante, né? A gente ainda tá aqui nos primeiros momentos do ano de 2023, acho que é um período legal para rever algumas coisas, né? E acredito que a gente vai provar que falar de autoestima, de autoimagem, de cuidado, não é futilidade, é muito além disso, né? É muito além disso. Boa noite, Ju, boa noite para você que está assistindo nosso programa. E a gente vai falar sobre um assunto que até então ainda não sei, eu vou saber agora, vamos descobrir, né, juntos, que é a morfopsicologia e estratégia de imagem. A gente vai falar hoje com a Carla Oliveira, ela que é estrategista de imagem, especializada em morfopsicologia, criadora do método Conecte-se, confeccionado para ajudar pessoas a expressar sua melhor versão através das vestimentas. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Tô super feliz de estar aqui. Eu falo que falar de uma profissão e falar, sim, da minha profissão em especial, eu amo. Porque você tira o paradigma, né? Muita gente acha que é roupa. Muita gente acha, vamos lá no shopping, vamos gastar. E quando você vai ver, não é bem isso. A roupa, ela vai ser um instrumento, ela vai ser uma ferramenta. É lá no final, mas antes tem uns passinhos. É isso aí, eu acho que a Carla é a pessoa perfeita para responder a nossa primeira pergunta, que a gente sempre começa pela desconstrução de rótulos, né? A gente vive numa sociedade que rotula, que pré-julga, e você é melhor do que eu, né? Muito melhor do que eu, sabe que quando a gente chega em algum lugar, pela nossa roupa, a nossa maneira de agir, as pessoas já vão montando pré-concepções, né? Então a primeira pergunta aqui é: quem é a Carla? Como que você gostaria que as pessoas que vão assistir te enxergassem? Eu sempre falo, isso não é fácil, porque eu já fiz terapia para descobrir isso. E hoje ainda tá descobrindo. E hoje com as minhas clientes, elas sempre esbarram ali porque tem essa pergunta: quem é você, né? E eu falo que hoje eu sei que eu sou uma mulher, uma filha, uma mãe, uma esposa, mas principalmente eu sou a Carla. Eu sou eu de carne e osso, que eu vou chorar, que eu vou sentir, que eu vou me permitir, porque se a gente não se permite, a gente vai levando esses rótulos, porque a sociedade, ela tá aí para colocar a gente numa caixinha. E quanto mais a gente se olha, quanto mais a gente busca esse autoconhecimento, mais a gente sai dessa caixinha, mais a gente tira a nossa venda, né? Eu falo que, e assim, nós somos julgadores, o nosso cérebro, ele está predestinado a isso. Por sobrevivência, por lá sobrevivência, da nossa ancestralidade, né? por instinto. A gente sempre vai julgar, porque você vai encontrar o perigo, você vai encontrar... Então a gente julga, mas o importante é a gente julgar menos. Porque quanto mais a gente conhece, menos a gente julga, né? E o pessoal fala, mas é crime. Não, não é crime julgar. O crime é você tirar a pessoa da rota, né? Porque julgar, você vai falar assim, mas aquela pessoa poderia estar melhor na sua visão. Mas e se ela está feliz daquele jeito? É isso. Então vamos entender o que a outra pessoa está sentindo, né? Eu acho que esse é o principal, é você olhar. Possa ser que ela não seja igual a você e tudo bem. E é isso que vai reconstruindo, porque eu acho que a sociedade, ela está se reconstruindo. E até o que é felicidade, né? Para uma pessoa pode ser algo e para outra pessoa algo completamente diferente, né? Completamente. Porque assim, muita gente busca a felicidade no fora. Quando as pessoas começam a perceber que não é fora, é dentro, você para de consumir, você para de sofrer. Quantas pessoas buscam a felicidade no outro? Então isso é uma forma também de você se conhecer, né? Eu falo que assim, gente,
Eu falo que eu só comecei a pensar muito nisso, eu já vinha nessa busca, mas depois que eu me tornei mãe, parece que meu olhar melhorou, porque eu falava assim, nossa, mas agora eu tenho que ser exemplo, então eu tenho que buscar. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que buscar. E eu fui buscar muito isso. E eu me reconstruí. Por isso que o meu método chama-se Conecte-se. Porque eu precisei me reconectar, eu precisei achar isso para poder levar. Então eu falo que desde o momento que eu realmente aceitei que eu precisava ser mãe, que demorou, né? Eu fui mãe tarde, não fui mãe cedo. Eu comecei a criar esse método sem saber. Depois só as coisas foram se encaixando. E foi assim, então, que você foi entrando nessa área? Foi após a maternidade, através dela? Foi após a maternidade, depois de um período. Eu precisei passar por várias coisas. Eu precisei esquecer quem eu era. Quem você era? Então, sabe aquela menina, aquela mulher que gosta de brilhar? Então, a rotina de ser mãe, a rotina de não conseguir fazer algumas coisas, de você não ter tempo, da sociedade te engolir, o trabalho. Então, eu era assim, ou eu tava só sendo mãe, ou eu tava só trabalhando. E a mulher que tá por trás disso? Você meio que se perde em você mesmo, Você né? se perde. Então, eu meio que... E aí eu comecei a engordar demais. E aí eu não conseguia me olhar no espelho. Eu fugia dos espelhos até quando eu tava dentro de uma loja. Eu me assustava com a minha imagem. Eu passei anos sem ter um espelho na minha casa. A não ser o espelhinho que a gente escova os dentes, né? Pelo menos pra passar um batom. Então isso, depois de um certo tempo, e eu falava assim, mas eu tô infeliz, eu preciso buscar a felicidade. E onde tá a felicidade? Aí que eu comecei a estudar, e aí que eu fui procurar a parte religiosa, que a gente precisa de uma base. Eu sempre tive, mas quando realmente eu me encontrei na parte religiosa, que me deu aquela base, eu falei, nossa, olha o estudo como te abre os olhos, né? Como te esclarece algumas coisas. Então, eu não sou infeliz por causa do outro, eu sou infeliz porque eu não tô correndo atrás da minha felicidade. E tudo isso foi me ajudando a criar esse método. Então, assim, não foi de uma hora para outra. Eu sou consultora e estrategista de imagem tem 4 anos só. Eu comecei mais ou menos na pandemia. E eu fui por 23 anos do mercado corporativo. Então, além de eu ser do mercado corporativo, além de eu ser mãe, eu trabalhava ligada com homens. E quando você tem você acaba se espelhando. Então, se você tem 80% homens, como é que uma mulher vai fazer? Ela vai meio que virar um hominho, né? Até no seu modo de vestir, no seu modo de falar. Acaba perdendo algumas essências que são particular da mulher, né? Sim, algumas não. Eu perdi muitas. Jura? Muitas, porque assim, como eu fui buscar namoro, fui psicologia, depois eu fui entender. Os meus traços são muito masculinos, eu tenho uma força muito masculina no meu rosto. Então, quando você junta uma energia muito masculina já com um ambiente muito masculino, então eu era um tratorzinho. E aí, eu esquecia que eu era uma mulher. E aí eu fui realmente me perdendo. Então, eu engordava inconscientemente. E aí você vai começando a viver aquilo. Até que eu falei assim, nossa, eu preciso voltar. Daí eu passei por uma cirurgia bariátrica. Né? Então a gente vai sempre pela dor. Aí eu passei. Quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a me enxergar novamente. Porque daí aquela imagem vai refletindo. Né? É muito diferente a imagem que você passa para a imagem que você enxerga. É diferente a pessoa falar assim, nossa, você tá tão bonita. E aí você olha no espelho e você fala assim, mas eu não tô bonita. Porque não é, né? É completamente. Você ter a sua autoimagem é totalmente diferente da imagem que você transmite. Ou seja, o que você vê nem sempre é o que os outros veem. É o que os outros enxergam. Isso é um ponto assim, é um divisor de águas. Eu estava atendendo uma moça quinta-feira e ela é extremamente profissional, linda, maravilhosa, e ela não consegue se enxergar como uma pessoa no social. Ela só consegue se enxergar no profissional. E quem é a pessoa do social? Ah, não sei. Mas você não sai? Não.
profissionalmente, ela é extraordinária. Uma mulher forte. Aí eu falo, tá, mas essa aqui é a roupa que você veste profissionalmente. E quando você vai sair? Ah, eu me escondo. Ela consegue ser duas pessoas diferentes. Ou seja, a imagem dela do social é essa que ela enxerga no espelho. Isso tem a ver com os papéis que a gente ocupa na sociedade também, porque a gente também executa vários papéis. Né? A gente executa. Nós temos várias personas. Só que essas personas, ela tem que ter uma chefe, que é a nossa essência. Se eu não souber quem é a minha essência, eu posso ser qualquer pessoa, mas eu não vou estar inteira. Eu não vou estar feliz. 100% ali, Não né? vou ser 100%. Quando eu cheguei na pergunta e falei assim, quem é você? Quem é, né? A fulana de tal, que eu falei o nome dela. E aí o olho dela encheu de lágrimas, que ela falou assim, eu não sei quem sou eu. E vou dizer que ela é uma terapeuta. E a maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Não, e é uma coisa que não é fácil. Quando alguém pergunta quem é você, aí você vai falar assim, mas eu sou a mãe de tal pessoa, eu sou a esposa de tal pessoa, né? Mas ninguém vai falar assim, não, eu sou uma pessoa de carne e osso, que tenho sentimentos, que tenho vontades, que tenho desejos. Você não consegue, a maioria das vezes. E isso transmite na sua roupa, nas suas vestimentas, no seu porte, na forma como você vai escolher cortar um cabelo, na forma como você vai se expressar. Por que tem muita gente que fala assim, eu não consigo falar, eu não consigo fazer um vídeo. Tem gente que consegue falar com você aqui, e na hora que ela faz o vídeo, por que ela não consegue? Porque ela tá se vendo. Gente, isso é real. Entendeu? Então, por isso que quando eu entrei, que eu fiz consultoria, eu fui buscar a Morfo e fui buscar a psicologia da autoimagem. Porque eu precisava entender o quanto essas pessoas não se olhavam. E aí quando você começa, por isso que eu falo assim, a roupa, ela vai chegar lá no final, como a tua ferramenta lá no final. Antes você vai fazer uma conexão, uma reconexão com você, com seus gostos. Por exemplo, se você trabalha muito tempo, igual eu trabalhei no corporativo, o meu armário, ele era extremamente masculino. Cores sóbrias, cores escuras, esmalte. Eu lembro uma vez que eu coloquei, tava no verão, aí a manicure, vamos mudar, ela colocou um pink, assim. Eu cheguei no escritório, sentei na minha mesa, entrou um diretor, mas ele na hora, ele bateu o olho, e ele tava do outro lado, ele fez assim pra mim. E aí você faz o quê? Você tem vontade de ir na hora na farmácia comprar uma acetona e tirar. É como se fosse teu pai te dando uma... E é uma pena que existem ambientes tão rigorosos assim, tão né? rigorosos. Porque eu acredito que isso atrapalha a forma de expressão e o próprio rendimento no trabalho, Sim. né? Porque das coisas todas que eu venho estudando, principalmente em relação à gestão de pessoas, o quanto mais a gente tem um ambiente diversificado, plural, que permite que as pessoas se sintam seguras para se expressar, Ambiente leve, né? ser quem elas são, mais o trabalho ganha, né? Então é muito contraditório, né? É, super. Porque assim, nós temos... A gente tem os preconceitos na sociedade inteira e nós temos empresas assim. E a maioria, se você pega hoje, você tem poucos líderes e você tem muitos chefes. É verdade. Exatamente. Né? E isso torna o ambiente corporativo complicado. Eu tenho um projeto que eu quero colocar no ar, se Deus quiser, de voltar para o corporativo e começar a fazer isso. Porque você vê o quanto as pessoas adoecem. Porque elas perdem a identidade. Você não precisa ser extremamente plural, nem precisa ser extremamente radical. Vamos achar um meio termo para poder todo mundo conviver. Por que o líder não pode? Por que o líder consegue escutar as empresas, escutar seus funcionários, né? E chefe não consegue? E por que as empresas também não se preocupam em contratar líderes, né? E não chefe? Uhum. Então, tá vendo? Quando a gente começa a falar de imagem, a imagem ela é um todo. Quando eu falo da tua imagem, eu tô falando da sua forma de falar, da sua entonação,
da sua agilidade. Eu tô falando das suas vestimentas também. Ah, eu quero ser um alto executivo. Eu vou ter que ter um porte para isso. Eu vou ter que vestir roupas adequadas para ser um executivo. Ah, mas eu vou ser um executivo igual aquele? Não. Depende. Se eu for um executivo de marketing, a minha empresa for totalmente descontraída, eu não vou vestir um terno e gravata porque não vai condizer. Né? E hoje você vê altos executivos tatuados, né, usando brinco, porque as coisas estão equilibrando. Então a construção de uma imagem, ela precisa ser estratégica partindo de você, porque aí a pessoa vai ter até mais acesso para você, ela vai ter mais facilidade em conversar com você. Eu na minha carreira eu tive líderes e chefes. E assim, os meus chefes eu apaguei. Agora, os meus líderes, eu tenho até hoje exemplos de como a pessoa... Então, eu tive um líder que a gente tinha uma equipe de 40 pessoas e a empresa foi comprada. Ele falou, gente, é assim. Colocou todo mundo na sala, é assim. Todo mundo vai ser demitido, só não sei quando. Inclusive eu. Ele colocava assim. Inclusive eu. Só que é assim, vamos trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Só que, infelizmente, cada dia vai me chegar uma lista. E eu vou ter que colocar todo mundo na sala. E vou falar, ó, se não vier os nomes, eu vou ter que escolher. E você trabalha de uma forma que você tá trabalhando porque você quer trabalhar para a pessoa. E você vai dar o teu sangue por isso. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Isso faz parte de uma criação de imagem. Quando você vai pegar uma pessoa dessa para expressar a imagem dela, você precisa conhecer ela na essência. Se você não conhecer, como é que você monta estrategicamente uma imagem? Você é completamente diferente da Ju. Eu sou completamente diferente de você. Se a gente entrar numa loja, mesmo que a gente escolha a mesma peça, nós vamos usar de formas diferentes. Porque temos personalidades diferentes. E é isso que eu acho interessante, é você trabalhar, você pode falar assim, a Ju e você vão ocupar o mesmo cargo. No mesmo cargo, na mesma empresa. As pessoas vão te enxergar de uma forma, as pessoas vão enxergar ela de outra forma. Porque a tua personalidade é diferente da dela. Então eu não posso colocar a mesma roupa em você que eu colocaria nela. Isso é muito curioso, porque eu também trabalhei 11 anos, né? Na mesma empresa, eu comecei por baixo e fui crescendo até atingir o cargo de liderança. Eu também já tive chefe, líder, eu sei bem como que é isso. Eu acho que teve um momento da minha vida que eu já fui chefe também, até eu estudar, aprender gestão de pessoas e me tornar um líder. E eu lembro de um fato curioso, você falando assim, que tinha um conflito na empresa acontecendo entre o funcionário e um cliente, e o funcionário estava explicando corretamente o que estava acontecendo. Eu cheguei e a minha roupa, o meu uniforme, ele tinha acho que uma cor diferente, um detalhe diferente. Mas quando eu entrei, o cliente passou um respeito, porque tinha algo a mais ali, que passava uma certa, talvez uma autoridade diferente, algo diferente. E a minha líder na época, ela sempre falou isso. Não, quando você vai ocupar um cargo diferente, um cargo maior, tem que ter uma coisa diferente, uma cor, um detalhe, para identificar e para passar essa imagem de mais respeito, mais imponência, né? Não sei. Isso tem a ver com o que você está falando também, né? Tem, completamente. Além das escolhas, tem o porte de cada pessoa. Cada pessoa tem um porte. Tem gente que você não vai precisar fazer muitas coisas, né? Agora tem pessoas que você realmente vai ter que explicar e ela vai precisar entender, porque o porte dela é diferente. Vou dar um exemplo. Já chegou comigo uma menina que era advogada e ela precisava entrar no ramo. Advocacia, né? Juiz. É um ambiente extremamente, vou colocar não como hostil, mas extremamente sério, né? Extremamente mais pesado. Formal, né? E ela era loirinha, com aquela carinha de anjo, aqueles cabelos que faziam aqueles cachos. Você olhava pra ela, você falava, ai, que princesa. Por quê?
nós também já temos memórias das imagens, né? Hoje, graças a Deus, eles estão desfazendo isso. Estão trazendo princesas com cabelo escuro, princesas com cabelos, né, ondulados, princesas... Então, assim, mas você olha, você enxerga uma pessoa frágil, né? Pequenininha. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar a imagem dela para que essa imagem passe autoridade. Para que ela chegue num cliente e o cliente vai falar, não, essa é a minha advogada, por mais que ela seja jovem. Porque tem gente que já tem um aspecto de jovem, que tem um aspecto muito meigo. E a Ju? Eu tô me lembrando de mim, porque eu tava até pensando sobre isso ontem, lembrando de quando eu entrei na prefeitura. A gente chegou a conversar sobre isso já, né? Eu era loirinha, tinha uma mecha rosa toda no Barbie, cabelo. toda princesa. Tá. E teve uma época que eu era a mais antiga da equipe, né? Eu tava há mais tempo. E aí a gente ia em algum lugar pra alguma reunião, alguma situação. E aí as pessoas perguntavam, né? Quem é o encarregado? Quem é o responsável? E os meus colegas sempre apontavam pra mim, pelo tempo de equipe, pela formação. E as pessoas ficavam tipo, ué, mas tu não é estagiária? Você não é a pessoa que foi contratada temporariamente? Como assim você é a pessoa mais tempo na equipe, né? Então isso tem a ver com toda essa questão que a gente tá conversando de imagem, partindo por aquele olhar do preconceito, né, Carlinha? Sim. Você falou que as coisas estão mudando, né? É muito bom a gente ver mais diversidade, representatividade em diferentes segmentos aí, mas ainda tem aquele lado que a gente é doutrinado a essa questão de ver alguma coisa diferente, ver uma postura mais rígida ou até pela idade, já pré-julgar que aquela pessoa ali vai ter uma autoridade maior do que a outra, que às vezes tem mais tempo de empresa, mais tempo de estudo, de conhecimento técnico, né? Então, é também pra gente se rever e pensar em conhecer as pessoas enquanto ser humano, né? Enquanto uma pessoa que tá ali, não julgar pelos adereços que estão em volta. Né? Completamente. É o equilíbrio disso. Né? É que assim, a gente tá falando com o ser humano. Né? Então, assim, quando eu falo que a primeira imagem, e nossos pais falavam isso, as avós falavam isso, né? A primeira imagem, ela é a que fica. Porque temos que pensar que nós somos seres que temos um cérebro. Este cérebro, ele já tem imagens lá gravadinhas, a gente tem o nosso subconsciente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Se eu falar que segurança usa rosa, você vai falar assim, rosa? Segurança? Não, segurança usa preto. Preto, tem condição. Você tirou da onde? Da tua memória. Um HD lá atrás. Você tirou da tua memória. Então, hoje você não vai investir segurança de rosa. Não porque você esteja sendo preconceituoso, porque o preto, ele realmente, aí eu tô falando de psicologia das cores, o preto é uma cor que afasta. O preto é uma cor que traz essa imponência, essa força na imagem. Quando você entra no hospital, sempre é um ambiente claro. Imagina um hospital de amarelo. Todo pintado de amarelo, você tem que ficar lá internado um mês. Você não vai aguentar. Por quê? Porque a cor traz isso. Se você não tá bem hoje, coloque uma cor amarela se você tá precisando trazer estímulo. Então, assim, a psicologia das cores, e é o que eu falo. Então, assim, a primeira impressão, ela fica. O nosso cérebro, de 0 a 3 segundos, a 0,7 segundos, ela fez a sua primeira impressão. Gente, foi tão rápido assim. Ela te leu, a pessoa te leu, e é essa impressão que a pessoa vai levar. Então, assim, o preconceito também vem disso. E aí, como é que você desconstrói essa primeira imagem? Você precisa, pelo menos, conviver com a pessoa durante 6 meses. Jura? Então, quando a gente também começa a entender o ser humano, a gente também quebra alguns preconceitos. Então, a gente não pode falar que só porque você me olhou, você me julgou, mas não é totalmente culpa sua. Nós somos um ser humano, uma caixinha que tem memórias aqui dentro, né? Então, o que é interessante? Poxa, eu fiz essa impressão, ai, não gostei. Não tem pessoas que a gente fala assim, ai, não gostei daquela pessoa. E eu tenho isso. Né? Ai, não sei, não bateu comigo. Fui com a cara dela. Ou então eu me apaixonei completamente. Nossa, eu achei ela tão simpática.
Mas por quê? Porque vai depender da roupa que você tá, do jeito se você tava sorrindo pra ela, se você não tava. Com a cara tudo. fechada. Então, tudo vai depender gente, imagina, 0,7 segundos. Foi assim com a Ju. Eu entrei no ônibus. Tinha a lenda, né, do Kaique. Conta a Carla a lenda. Vocês criaram isso, galera. Nós nos conhecemos no teatro. E ela subiu no ônibus. É melhor você contar. Você tava A Ju conta, vai. Eu tava com um amigo nosso, que é o Rafa, né? Que mora em São Paulo agora. E a gente tava esperando o ônibus com ele. A gente subiu e aí já tinha uma galera do teatro. A gente coincidentemente pegou o mesmo ônibus, né? E aí eles começaram a falar assim: ih, ela vai conhecer o Kaique. Aí eu, meu Deus, quem é o Kaique? Eles, não. É o seguinte, ele vai olhar pra você. Se ele for com a sua cara, você tá bem. Se ele não for, vai ser um inferno pra você. Acabou pra você. Então, é determinante. Ele vai bater o olho e vai decidir como é que vai ser a tua vida nesse grupo de teatro. E aí eu fui morrendo de medo no ônibus, né? A gente continuou andando, de repente sobe Kaique. E quando sobe Kaique, você já saca quem é o Kaique, né? Não tem como não saber. Sobe um leonino brilhando no sol, né? De vermelho, né? Uma coisa... Aí ele chegou desfilando no corredor do ônibus, parou, olhou pra mim e falou assim: gostei de você. Quem é você? Aí eu, ufa, ele gostou de mim. Aí nessa história dá pra gente até levantar 2 pontos. Primeiro, a imagem que eu passei pra esse povo criar isso, né? E eu nem te conheci, já construí uma imagem sua. Né? Porque eu caí quando subi. Eu falei, gente, o que será que eu passei pra esse pessoal que eles criaram isso? E como a Ju deve ter... Tava se vestindo ou se comportando pra eu ter essa impressão de gostei de você, né? Não tem, dá pra gente fazer essas duas análises aí, com gente. certeza. O que eu vendia pra esse povo? Uma coisa bem soberba, né? Então, aí, falando morfologicamente, você, como eu falei, você é uma pessoa extremamente emocional. O feitio do seu rosto é emocional. Você é daquela pessoa que eu falei, o seu emocional, ele é curto. Então, ao mesmo tempo que você tá sorrindo, você pode querer matar a pessoa assim em segundos, igual a primeira impressão. Só que você é uma pessoa extremamente verdadeira. E você expressa isso muito fácil. Então, você falar, caramba, eu gostei dela, ai, não sei, aquela pessoa. Porque as pessoas já têm na memória essa forma de você se expressar. É que você se expressa com muita facilidade. E muito rápido, você nem percebe isso. Gente. Então, como você é tão... você é rápido, a sua expressão, como você é extremamente... Quando eu olho o seu rosto, você é extremamente emocional. Então, a sua fala, ela é muito rápida. Você vai expressar a sua emoção antes de você raciocinar. Você poderia ter olhado para ela e falado assim, vou sentar aqui e vou guardar. Você automaticamente fez o quê? Você olhou pra ela e já falei. Expressou. Eu já guardaria. Entendeu? Se fosse uma pessoa um pouquinho menos emocional, você ia olhar, você ia medir ela, você ia sentar. Ai, eu fui com a cara daquela pessoa. Mas você não, você já papuf. Totalmente. E você deve ser assim o tempo inteiro. E é verdade. Então. Porque eles falaram e foi o que você fez. Você não deu boa tarde. E eu nem bem? sabia, porque a gente nem ensaiou esse texto. Tá vendo? Então. Não tinha WhatsApp naquela época pra combinar. E tudo isso você já leu aqui no meu rosto. No seu rosto. Gente, uma análise. Quando você costuma, sei lá, tá andando na rua no teu cotidiano, você fica... Não. Não, você... Não vou confiar nesse gerente de banco, porque o rosto dele... Você não usa esse a teu favor, de alguma maneira? Não, assim, porque é muito complicado. Primeiro que tem o respeito que a gente precisa ter pelo outro, né? Porque porque senão, o que vai acontecer? Às vezes você começa a olhar a pessoa e você esquece que você tá olhando, né? Aí a pessoa vai ficar falando, nossa, por que aquela menina tá olhando pra mim? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê, né? Posso arranjar uma confusão. Então a gente tem que ter esse respeito. E outra, senão eu vou ficar maluca, né? É verdade. O tempo inteiro analisando. E aquele ali é emocional, aquele ali é não sei o quê. Então, não dá. Então, eu desligo. Às vezes, alguém fala assim, ai, amiga, olha, eu conheci uma pessoa e isso acontece. E eu ia pedir pra você olhar um crush aqui, uma coisa. Olha, eu conheci essa pessoa. Eu falei, gente, não é assim. Principalmente porque, eu já vou avisar, gente. Tem celular que quando você tira, ele muda o lado do rosto.
né? Isso Ele muda. afeta. Não, fora filtro, fora mil Fora efeitos. filtro, fora efeito. Então, assim, gente, não é assim, não dá. Você tem que ter uma foto sem maquiagem, né? E é toda uma análise, gente. Eu mostrei pra Ju as apostilas que tem, como é que você faz. Então, não dá. E senão você fica maluco. Lógico, tem certas pessoas, às vezes, quando você tem a necessidade, igual com o cliente, às vezes a pessoa me manda uma mensagem e fala, poxa, essa pessoa, ela é um pouco mais emocional, ela é um pouco mais racional. Mas por quê? Porque eu também preciso causar uma empatia para ela. Então, se eu sei que ela é muito racional, eu preciso agir conforme ela vai me esperar. Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente racional, eu já tenho que ir lá e falar, olha, a consultoria vai funcionar assim, 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 olha, depende, a gente pode fazer como você gosta, como você não gosta. O emocional, ai, vem aqui, vamos tomar um café, a gente já conversa, olha, eu fiz um bolo pra você. Você não é tão direta. No racional, você... O racional, sim. O instintivo ativo, então, você tem que ser mais direto e mostrar pra ele qual o resultado que ele vai ter. Porque o instintivo, ele quer saber o resultado que ele vai atingir com aquilo que Isso ele tem tá um gastando. pouco a ver com o perfil comportamental também, ou Carla, não? Tem a ver muito com a sua personalidade, que vai ter a ver também com o perfil comportamental. Só que eu vou te falar uma coisa, o nosso rosto, ele muda. É isso que eu ia perguntar, né? A questão da morfologia é entender que os traços do rosto vão mudando ao longo da vida por conta das experiências que a gente vive. Eles vão mudando conforme as suas ações. Então, por exemplo, nós somos energia. Então, a gente movimenta energia. Se você olhar para o meu rosto hoje, você vai ver que eu tenho um lado esquerdo diferente do lado direito. Não tem quanto eu fiz isso. Não... Mas então, quando você chegar na sua casa hoje, Todo mundo começa tem, né? a se olhar no espelho. O E seu eu sei lado que eu esquerdo. tenho um olho menor. Eu tenho um menor que o outro, igual qual é. Nós temos tudo diferente, porque o nosso lado direito, ele está relacionado à energia masculina com o presente e futuro. O lado esquerdo está relacionado à energia feminina com seu passado. Meu lado esquerdo é maior. Eu sou má feminina. Só que são as vivências. Tá. Então, por exemplo, aí você olha, caramba, olha, o meu nariz, ele tá mais aberto. Ai, o meu olho desse lado tá mais aberto do que o outro. Ai, olha, eu tô criando, a gente cria. O meu, por exemplo, tá criando essa parte. Por quê? Eu tive que sair de trás de um computador e tive que me colocar na frente das câmeras. Então, eu preciso de muita ação o tempo inteiro. E isso transcende no rosto. É incrível quando eu vejo, por exemplo, eu tenho uma mestre, que é da onde eu me formo, que é ela que me ensina. E ela tá passando por uma transformação na vida dela, que eu sei. E esses dias eu tava assistindo um vídeo dela, na hora eu tive que pegar o celular e falei, Má do céu, teu rosto tá muito diferente. Aí ela falou, parabéns, que bom, isso quer dizer que você tá estudando, é verdade. Então, é legal quando a gente sabe disso, porque é interessante até pra gente se conhecer. Então, hoje, eu vejo a energia movimentando. Se eu pego as minhas fotos da primeira, lá quando eu fiz o primeiro curso de morfo, porque nós somos analisadas, né, o tempo inteiro, então a gente faz, é totalmente diferente o meu rosto. Então, conforme, por exemplo, uma pessoa que descobriu que tem câncer. Eu tenho 2 pessoas, elas acabaram de descobrir que tem câncer. Tem uma pessoa que ela vai descobrir, ela vai ter aquele momento dela de luto, mas ela vai falar assim, isso não vai acabar comigo e não vai me destruir. Eu vou achar a cura. A assimilação do rosto dela vai ser de uma forma mais leve, mais branda, as marcas. A outra pessoa que não aceita, que vai se revoltar e acha que vai morrer, o rosto dela vai ter um semblante diferente. É pesado. Mais pesado. Então, por exemplo, a gente pode arquear a boca para baixo, a gente pode arquear o olho para baixo. Isso demonstra tristeza no rosto. E depois você pode colocar ele para cima, conforme as ações que você vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho, às vezes eu mostro nas minhas palestras fotos de soldados que foram tiradas o antes, o durante e o depois deles, quando eles retornam. São rostos completamente diferentes. Cada pessoa absorve de uma forma. Sensacional.
E aí a Ju falou sobre a mudança no rosto ao longo da nossa experiência, explicou. Mas essas são as mudanças naturais. E se eu fizer uma harmonização? Aí eu já sou outra pessoa. Então. Como é que é? Porque a harmonização vai... Eu quadrado. Propositalmente, né? Eu quero ser mais O racional. proposital. Vou Então. harmonizar. Existe isso? Eu posso ir, eu quero passar um negócio, meter uma régua aqui, um negócio? Então, existe. Por exemplo, a gente pode usar conscientemente. Eu conheço muitos artistas que fizeram e tiveram que tirar, porque eles não aguentaram. Por quê? Quando você altera uma coisa muito forte, sem ter a consciência do que você tá fazendo, sem saber. Ah, não, eu tenho um rosto, eu sou um homem. Tô fazendo o maior sucesso. Ah, eu quero ser mais masculino, né? Para as meninas. Aí vai lá e taca aquilo ali. O que ele tá mexendo? Ele tá mexendo na personalidade dele. Ele tá mexendo na essência dele. Muitas pessoas não aguentam. E precisa voltar. Agora, quando você faz consciente, é diferente. Por exemplo, eu preenchi a minha sobrancelha. Por quê? Lembra que eu te falei que você colocou barba? Uhum. A barba no homem é força. A mulher, ela não tem barba. Então, onde vai ser a força dela? Na sobrancelha. Olha, sensacional. Entendeu? Então, por exemplo, eu precisei preencher a minha sobrancelha. Minha sobrancelha era falhada. Então, eu trouxe o preenchimento para que o meu cérebro entenda, ó, estou te mandando força. Você também tem que me devolver força. Então, você usa conscientemente aquilo. Toda a pigmentação que você põe no seu rosto, você manda a mensagem pro teu cérebro. Automaticamente. Então, por exemplo, outra coisa que eu uso demais. Eu precisava ter fala. Né? Antes eu ficava o quê? Escondida. Atrás do meu computador. Quem falava? Minha chefe, meu diretor. Era eles que faziam a apresentação. Hoje não. Hoje eu tenho que falar. Eu trouxe o contorno labial. Então, eu não saio de casa sem passar um contorno. A partir do momento que o meu cérebro enxerga esse contorno, ele fala assim, ó, hoje ela vai falar. E você já vai. E isso te traz o quê? Isso te traz segurança. Isso te traz um estímulo. É a mesma coisa quando você veste uma roupa que você... Nossa, eu tô me sentindo bem. Igual a foto que eu mostrei pra vocês da cliente de ontem. Ela era uma pessoa quando ela chegou. Quando ela colocou a roupa, que ela olhou a imagem dela no espelho, ela falou, nossa, eu posso ser isso. Olha uma frase que ela colocou pra mim. Eu mesmo com essa sapatilha que eu tô horrível, mas o restante tá lindo. Até a sapatilha ficou bonita. Então, isso faz com que você traga segurança. Com que você traga Porque é diferente. Se você não tá se sentindo bem com a tua imagem, você vai chegar num local e você vai se esconder. Imagina se você não tá bem. Quando você não tá bem, que você levanta ruim, hoje eu não tô benzinho, pisaram no meu calo ontem, eu não consegui engolir. A gente não se esconde? Sim. Mas quando você chega já reluzindo luz, você quer que todo mundo te enxergue. Olha, gente, me nota. É a mesma coisa. Então, a tua imagem vai fazer isso. Por isso que a gente tem que saber o ambiente, a gente tem que saber o público, a gente tem que respeitar o outro, a diferença do outro. Mas a imagem, ela te ajuda a te impulsionar, a te trazer essa base sólida. Né? Se você tá sentindo... É a mesma coisa, a pessoa coloca uma calça, aí tá aparecendo a barriga ali. Aí ela vai tirar foto, ela fica assim, ó, pode perceber. Ela fica assim. Ou então, o que ela faz? Pega a bolsa, senta em qualquer lugar, ela faz o quê? Põe na Pega frente. A bolsa. Eu, antigamente, eu já sentava procurando uma almofada. Pra já abraçar. Pra já abraçar. Não vai aparecer minha barriga. Já vai aparecer a almofada. Depois que eu fiz a cirurgia, eu queria montar o antes e depois. Eu não achava foto minha. Eu não tinha foto de corpo inteiro. Eu falava, gente, eu não tenho uma foto de corpo inteiro pra mostrar o antes e o depois. E o que eu era? Eu era a pessoa que ficava atrás da foto. Eu era aquela pessoa que eu aprendi a me esconder. Esconde. Eu era... Uma pessoa assim, ela é feliz? Se ela não consegue se mostrar? Como é que ela quer mostrar a felicidade dela se ela não consegue se abrir pro mundo? E aí a autoestima despenca, amor próprio vai junto pro ralo. E você não consegue, você não tem segurança. E isso em todas as personas.
Ou ela consegue ser boa numa persona, mas não consegue ser boa. De repente, o corpo dela não impede dela ser uma persona boa profissionalmente. Ela não impede ela de ser uma persona mãe muito boa. Mas ela não vai ser uma esposa boa, uma namorada boa, uma amiga boa. Eu, por exemplo, quando eu era mais gordinha, eu falava assim, ai, como é que eu vou entrar na academia? Eu sou gordinha? Só vai ter corpo bonito lá, por que eu vou entrar na academia? Quantas pessoas não devem pensar isso? Quantas pessoas deixam de treinar porque elas falam assim, eu tô fora do padrão. Né? E isso não passa na nossa cabeça no dia a dia. Quando a gente não sofre aquilo, você não consegue ter a dimensão. Né? A gente só sabe quando a gente sente a dor. Então, muitas pessoas, eu ficava meio assim, falava, nossa, eu lembro uma vez que eu entrei numa academia, eu falei, gente, o pessoal vem pra academia maquiado. Ninguém soa nessa academia. Né? Mas o que você vai fazer na academia? Você vai treinar. Porque eu sou gordinha. E eu era uma gordinha super saudável. Nunca tive nenhum problema. Mas eu era saudável, mas eu era gordinha. Mas eu não me gostava. Então eu também não estava bem. Então tudo é uma construção, né? É uma base. E aí quando você vai ver, a gente falou de roupa. A gente não falou de roupa. Exatamente. Tá vendo? A gente não falou de roupa. A roupa vem como um acessório. O batom vem como um acessório. O cabelo vai vir como acessório. Eu, aqui, não tinha coragem de cortar. O cabelo para a mulher é uma super proteção. É um manto que a mulher tem. Quando a mulher consegue cortar o cabelo, ela já deu alguns passos na vida dela. Pode ver que quando a mulher quer fazer alguma mudança, o que ela faz? Vai no cabeleireiro. Se ela brigou com o namorado, se ela brigou com o marido, se ela brigou com o filho, se ela brigou com a mãe, ela vai no dia seguinte no cabeleireiro. Ela precisa fazer alguma coisa. Vou pintar. Aí pinta errado, se sente pior ainda. Ou o corte não ficou tão bom. Aí o corte não ficou tão bom, né? Então, assim, olha como a nossa autoestima, a nossa segurança, ela mexe com tudo, né? Então eu falo assim, gente, não trabalho com roupa. Eu uso a roupa no final. Mas antes de usar roupa, a gente precisa saber tudo isso. Porque senão você não consegue transmitir. Por exemplo, eu não usava um jeans assim, destroyed. Primeira vez que eu coloquei, quando eu emagreci, eu falei assim, vou comprar um. Eu posso? Vou comprar. Aí meu filho entrou, e meu filho assim, ele é extremamente rápido nas coisas. Mamãe, você virou adolescente agora? Eu falei, não virei adolescente, mas eu vou usar. Eu posso, eu quero e eu vou usar. Mas se você tem um pouquinho de medo e de receio, quando alguém fala isso, você vai lá e troca. Você vai lá e troca. Então, é diferente. Por mais que você não goste do que a pessoa tá falando, mas você não vai mudar a sua opinião. Mas muita gente muda. Muita gente. Eu vi dentro do clube. Uma vez a menina tava... E ela chegou e falou... Aí ela assim, vim de preto de novo. Aí ela fez a apresentação dela. Aí lá fora ela falou assim, menina, eu tava toda colorida. Só que aí na hora que eu tava saindo, meu marido falou assim, você vai fazer a apresentação assim? Ela foi, trocou e colocou um preto. Então, é nesses gatilhos que a gente deixa de ser a gente. Isso nesses gatilhos. Que a gente se perde, que a gente se anula, né? Eu acho que é uma deixa maravilhosa pro Não Vire as Costas de hoje, né? Vamos Tem a ver falar. com tudo isso. Tem a ver, porque a manchete do Não Vire as Costas de hoje fala sobre a autopercepção negativa que parece se auto-perpetuar. É o que a gente estava falando, né? Essa percepção. A fonte é do Diário da Saúde e diz assim: dados mostraram que as pessoas que já se viam de forma negativa são mais propensas a lembrar e incorporar um feedback negativo, porque ele se alinha com a sua autopercepção já formada, né? Isso é um conceito em que as pessoas com autoimagem negativa são mais propensas a levar para o lado pessoal, até mesmo
informações negativas que não são tão importantes, que não têm tanta importância. É isso que você falou. Quer dizer, o exemplo que você usou, ela tava toda colorida, ou o exemplo do jeans, né? E aí uma frase, uma coisa, você volta, você deixa de ser, você já tem aquela percepção. Se você ainda não evoluiu nessa parte, você já tem um pensamento tipo, eu vou mudar um pouquinho, tô me encorajando, mas você já tem um negocinho ali. Se alguém falar, você regride, volta tudo. Eu já passei muito por isso. Como eu te falei, eu não sou muito ligado com roupa. Meu armário é repetitivo total. E eu já fui em muitos lugares que as pessoas, meu Deus, essa roupa, esse não sei o quê, olha não sei o quê. Eu falo, mas eu tô bem, eu tô feliz com essa roupa, eu quero usar essa roupa, eu tô feliz. Mas muitas vezes eu ficava assim meio desconfortável. Teve uma vez que a gente foi pra São Paulo, um grupo de amigos, e fomos num barzinho e é uma galera lindíssima, né? Uma galera super bem arrumada, uma galera... E eu tava ali super bem simplesinho. Isso foi me colocando numa concha, numa coisa. E eu sou todo pra cima, que o pessoal falou, o que tu tem? Eu falei, gente, eu não tô me sentindo bem, tô todo... Isso foi me encolhendo. Porque eu já tinha essa autopercepção que essa matéria diz. Então, o ambiente, o olhar, a fala, fez com que eu pegasse esse feedback negativo e já me enterrasse mais ainda, né? O que você fala sobre isso, Carla? Sobre essa questão de autopercepção negativa? Não, é assim, eu sempre falo, é uma das dinâmicas que eu também sempre uso e sempre falo assim, quem é o seu pior inimigo? Quem é o seu pior inimigo? Quem é o seu pior inimigo? E eu sei, acho que sou eu mesmo. Quando a gente olha no espelho, você nunca se olha no espelho e faz um elogio primeiro. Você olha no espelho e fala, nossa, tô de olheira. Meu Deus, e essa dobrinha aqui? Alguém tá se identificando. Porque hoje eu acordei e falei, gente, que sobrancelha é essa? Aí, ó, tá vendo? Pelo amor de Deus, bom dia. Aí Então. sai. Ai, mas meu Deus, parece que nasceram mais uns 15 pés de galinha hoje aqui. Não é assim? Aí quando você olha no outro, fala, nossa, como você tá bonita. Ela fala, não, nem precisa se maquiar. A gente consegue elogiar o outro. A gente consegue ver a pessoa bonita. Só que quando a gente se olha, a gente não tem o mesmo carinho. E aí, quando a gente não tem o mesmo carinho e chega alguém e faz um comentário desse, é a hora que você se fecha na sua concha. E imagina você todos os dias se fechando um pouquinho. Imagina você todos os dias se fechando um pouquinho, se fechando um pouquinho. É onde você perde a sua personalidade. É onde você perde a sua essência. É onde, por exemplo, eu não usava um batom vermelho, porque eu achava que eu ia chamar muita atenção. Uhum. Muitas mulheres pensavam assim, né? Né? Ainda pensam. Então, e ainda pensam. Eu falava, não, eu já sou grande, eu já sou, pra que eu vou usar um batom vermelho? E aí eu usava um corzinha de nada, ficava com uma cara de nada, né? E não brilhava. Hoje não. Hoje eu fui comemorar meu aniversário, eu liguei pra menina e falei assim, dá pra você colocar uns brilho? Não, preciso de brilho até no bolo. Aí fui, comprei aquele negócio, eu falei, não, mas o restaurante não vai deixar. Não, vai deixar sim, eu vou estourar lá. Deixa meus brilhos. Eu não sou aquela pessoa de colocar brilho, né, de andar de paetê. Mas eu falo, eu quero ser vista, eu quero ser notada, e qual é o problema? Qual é o problema? Todo mundo quer, todo mundo quer. Só que a gente admite às vezes não. Mas todo mundo precisa ser notado. Nós somos pessoas, né? A gente fala. E o mais interessante é quando a gente começa a falar assim, caramba, olha, você sendo desse jeito é tão legal. Você sendo desse jeito, nossa, você me inspira. Quantas vezes a gente escuta isso? E aí você fala, eu inspiro? Já? Olha o lado negativo. Eu? Né? Eu inspiro. Então, assim, por exemplo, eu ainda estou me acostumando com essa parte de ser vista na internet, de não sei o quê. Aí uma prima minha falou assim, olha... Porque, assim, eu sou uma das primas mais jovens. Meus primos... Minha mãe demorou muito tempo para ter filho e ela é a caçula.
E aí uma prima minha, que eu sempre idolatrei ela, onde ela falou assim, você é uma inspiração pra mim, porque eu vi o quanto você mudou na sua vida. E quando ela foi... Hoje ela tá fazendo psicologia. Ela saiu de engenheira química, tá fazendo psicologia, porque ela falou, eu preciso entender o mundo, eu preciso me entender. E aí ela foi fazer a Morfo. E ela, na segunda formação de Morfo, ela falou assim, gente, antes de terminar eu preciso fazer um depoimento. Hoje eu entreguei minha carta de demissão, consegui me libertar. Sabe? E ela falou, não, já tô aposentada, eu quero montar o meu negócio, eu tô estudando para psicologia, por que eu tô aqui trabalhando ainda fazendo química? Eu quero fazer outro tipo de química. Então, assim, cada pessoa tem um tempo. Cada pessoa tem o seu momento. O importante é a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, porque sempre tem pessoas se inspirando na gente. Vai se inspirar no seu jeito, vai se inspirar no seu jeito. Sempre a gente vai, independente de como nós somos. Mas a gente vai inspirar alguma pessoa. Eu falo que se a gente conseguir fazer uma pessoa pescar aquilo que a gente está tentando falar, a gente ganhou o dia. Porque a gente faz isso hoje, aí a gente faz isso amanhã. E o mundo vai ficando melhor, né? Porque todo mundo fala assim, ai não, o mundo tá muito difícil. Ai, mas parece que a coisa tá tão feia. Não é que a coisa está tão feia. É que eu sempre falo, o mal ele faz barulho. O bem não faz barulho. Você não posta o bem. Se você der um bom dia pra uma pessoa, você vai postar aquilo? Não. Mas é um bom dia. De repente aquela pessoa tava precisando daquele bom dia. É? A minha mãe sempre falava, a gente tem que cumprimentar todo mundo, dar bom dia pro porteiro, dar bom dia pra ali. Eu falava, mas mãe, eu nem conheço a pessoa. Ela, não importa, deu bom dia, né? Se alguém chega ali na esquina hoje, quando você for atravessar a rua, a pessoa vier te dar um abraço, qual vai ser a sua reação? Que isso, gente? Que? Tá vendo? A gente não está acostumada com isso. A gente não tá acostumada. Isso porque a gente é brasileiro, né? É. Se fosse outro país, a gente isso, não tá. Um calor desse. É ou não é? A gente não tá acostumada com isso. E ver como a coisa é complexa, a gente tem alguns dados aqui, né? Tem um estudo que foi desenvolvido pela Kantar, que é uma empresa de dados e consultoria, e traz que falando das brasileiras, né, das mulheres, cerca de 20% sofrem com a autoestima baixa. E ainda, segundo o estudo, 24% das mulheres dizem que este sentimento é motivado pela ausência de autonomia financeira, 23% pela falta de autonomia sexual e corporal, 22% pela liberdade de pensamento e expressão, 16% pela representatividade nas mídias e 15% devido à falta de conexões sociais. Ou seja, né, é muito além da superfície, impacta, e a gente vê não só mulheres, homens também, mas várias pessoas aí submetidas a condições de deixar de ser quem são, de se podar, né, inclusive de suportar situações de violência por conta disso, né, da autoestima, da necessidade da falta de conexão que deveria ter ali. Então, sim, é muito necessário, né? É um processo de autoconhecimento também, né? E pra mulher, eu acho que é uma coisa mais profunda ainda, né? Porque, historicamente, a gente já tem o homem numa posição de virilidade, de poder, de força. Superioridade, né? E a mulher sempre naquela coisa de submissão, tudo. Então, esses dados, principalmente a parte que fala de autonomia sexual e tudo, a gente vê muito aí. Financeira. Né? Financeira, que é a mulher que é dependente, né? E é muito complicado isso, né? Em todas as áreas, né? Tudo isso começa com as nossas memórias. Então, a mulher foi criada para ficar dentro de casa, cuidar dos filhos. E o marido foi criado para sair, né? A gente vê isso pelos mamíferos, a gente já vê isso né? E aí as coisas vão mudando. Só que as pessoas se incomodam, então o homem também não quer ser inferior à mulher. E aí começa a mas pra que disputar? Vamos unir. Se a gente une, fica mais fácil. Né? Mas tem essa disputa. E o que eu acho também é que assim, a mulher também não pode enxergar o homem como um inimigo. Ela tem que enxergar como um amigo e como uma pessoa que pode impulsionar. Porque eu falo que a gente não pode ser radical. Quando a gente passa pro radical, tudo radicaliza.
Então, se eu passar a me vestir radicalmente, totalmente diferente, a pessoa vai falar, nossa, essa é a Carla mesmo? Né? De repente a pessoa tá acostumada a me ver desse jeito. Aí eu chego lá toda de paetê, vai falar assim, a Carla pirou. A Carla não é essa personagem. Mas por quê? Porque eu fui do 8 ao 800 em segundos. Se eu hoje boto um brilhinho ali, amanhã eu boto um brilhinho aqui, amanhã eu boto outro brilhinho. Quando eu chegar toda brilhante, a pessoa não vai nem perceber. Por quê? Porque eu fui dando umas gotinhas, né? Então, a gente também tem que ver que o radical também é difícil, né? Eu acho que a mulher não vai conseguir o respeito. Ela vai conseguir o respeito demonstrando pela inteligência, pelo trabalho. Vai demorar? Vai. Tá demorando. Como a gente vê que está demorando. Mas a gente está cada vez mais. O quanto a mulher hoje, ela consegue se impor muitas vezes, né? Mas a gente tem que continuar. Não pode perder. Então, é o que eu falo. Quanto mais a gente fizer trabalhos, que a gente vai trazer isso para as mulheres. Eu vou levar uma mulher para falar. Eu posso fazer isso por essa mulher. Vamos fazer por essa. Amanhã a gente faz por outra. E isso, para mim, é o que eu falo que quando eu encontrei a consultoria de imagem, eu encontrei uma missão. Uma missão que eu quero levar para minha vida. Porque eu consegui me transformar. Se eu conseguir me transformar, eu vou transformar outras pessoas. Eu vou conseguir levar isso. E isso vai ajudar ela na profissão dela, vai ajudar ela em outra parte, né? A Ju, por exemplo, a Ju sempre se veste. Ela já tem. Mas quando ela começou a usar as cores dela, não fez diferença. Uhum. E eu falo que até na parte profissional. Vou repensar na minha página. Ou seja, você vai agregar, né? Eu tenho uma cliente que, quem quiser, tá lá nas minhas páginas. E ela veio dar um depoimento. Quando eu conheci, que ela foi fazer a consultoria de imagem, ela era simplesmente uma mãe de 3 filhos. Infeliz, com 20 quilos acima. Hoje, 3 anos depois, ela é uma empresária com 20 quilos a menos e continua sendo a mãe dos 3 filhos. Talvez melhor ainda. E melhor, porque ela tá feliz da vida. E hoje ela tá com a empresa dela. E ela falava, eu não consigo emagrecer. Mas por quê? Não é porque ela colocou uma roupa melhor. Porque ela foi lá e falou assim, poxa, eu sou mulher antes de ser mãe, antes de ser né? Eu sou. E eu lembro que ela chegava e falava assim, não, mas ela tem uma religião que é mais, assim, formal, vamos colocar assim. E ela falava assim, não, para eu falar com essas mulheres, eu preciso estar de begezinho, de branquinho, de rosinha. E na minha cabeça eu falava assim, por quê, né? Mas eu não posso falar isso para ela. Ela tem que perceber. E quando ela percebeu, ela falou, nossa, eu posso usar as cores que eu gosto. E mesmo assim as mulheres vão vir falar comigo. Ou seja, tá vendo como nós mesmos colocamos o preconceito? Nós mesmos colocamos uma barreira, né? E aí ela falou, olha, Carla, hoje eu mudei toda a minha programação, mudei minhas cores, eu uso as cores que eu quero e eu continuo falando com aquelas mulheres. E provavelmente ela deva falar com mais verdade. Hoje eu vejo que eu falo com muito mais verdade do que eu falava antes, porque eu trago mais segurança. Muita gente fala assim, nossa, hoje você já tá falando assim. É que a gente não vai percebendo, né? Mas, por quê? Porque eu tô trazendo a minha verdade. Eu não tô falando simplesmente por falar, eu tô falando porque eu apliquei em mim. Eu falava, gente, eu era numa ostrinha, tô abrindo, de pouquinho em pouquinho eu tô abrindo a ostrinha, né? Isso faz diferença. Isso traz você, né? Então, quando alguém fala assim, você é consultora de moda, aquilo me desce assim, sabe? Que parece que tá... Eu falo, não sou consultora de moda, eu sou de imagem. Mas eu também uso a moda, porque eu não deixo de usar a moda. Uma ferramenta. É uma ferramenta, mas não é o que vai me importar. Se a pessoa fala... Eu já teve amigas pra mim que me mandaram assim, olha, eu vou viajar, eu tô indo lá pra Europa e lá as tendências chegam primeiro. Como é que eu faço a minha mala? Eu falo, meu Deus, tem certeza que a pessoa tá me perguntando isso? Olha só a cabeça da pessoa. Porque a gente também tem as pessoas que estão
presas aos rótulos da sociedade. Isso é. E isso faz as pessoas sofrerem. Isso faz um mal danado. Faz as pessoas sofrerem, faz as pessoas gastarem absurdamente, porque elas precisam consumir aquilo. Né? Tem os status. Quantas pessoas deixam de fazer coisas, mas eu vou comprar o celular tal. É onde eu te falo que eu fujo disso, quando falam de roupa, de coisa. Não, porque essa roupa tá na alta. Gente, eu vou comprar aquilo que eu me sinto bem, que eu quero, ou então eu não vou comprar. Eu evoluí nessa parte aí, hein? Olha Fugir só. desse negócio que a sociedade impõe, né? Você tem que se vestir assim, você tem que andar assim, você tem que ter esse celular, você tem que... Para Esse ser comportamento. respeitado. Exatamente. Isso, esse comportamento. Né? As pessoas vão começar a te levar a sério, ou vão te aceitar mais, a partir do momento que você também se aceita. Né? Se todo mundo na sociedade, eu gosto disso, mas eu não gosto disso. Mas se aquela pessoa gosta, legal. Vamos chegar a um meio termo? Talvez teria menos, é o que eu falo, o 8 ou 800. Né? Se eu chegasse aqui toda produzida na, sei lá, a carnavalesca, eu chegasse aqui, vocês iam estranhar, falar assim, mas eu convidei a Carla, né? Mas talvez aquilo seja dentro de mim, estava, né? Mas eu vou assustar também, porque o diferente assusta. Quando a gente olha o diferente assusta. E pra gente, por menos preconceito que a pessoa tenha, o diferente assusta. Quando você olha o bicho-papão, ele não vai assustar? Ele é diferente. Ele é só diferente. Por que ele é o bicho-papão? Né? Então, a gente também precisa ter esse olhar, né? E foi por isso que eu fui buscar a Morfo. Porque eu precisava me entender. Quanto mais eu me entendo, menos eu julgo o outro. Porque hoje, se aquela pessoa falar de tal forma, aí eu vou analisar. Aí eu vou analisar e falar assim, nossa, realmente. Eu passei por uma uns 15 dias atrás e eu levei uma bordoada, juro por Deus, levei uma bordoada e a pessoa ficava falando e eu sentia a raiva nas palavras dela, sabe? E eu sentia aquilo foi... E eu sempre fui uma pessoa bem instintiva, né? Eu tenho minha emoção aqui também, a flor da pele. E aquilo foi, e eu ficava olhando pra ela e eu falava assim, não, eu tô em evolução, eu não vou fazer a mesma coisa. Eu tô em evolução. Não foi fácil. Eu juro que eu fiquei uns 3 dias que parecia que descia um sapinho cheio de espinho aqui, assim. Mas eu falei assim, mas eu consegui. Porque naquela hora ela tava com aquela dor. E eu precisava respeitar ela também. Né? E aí eu falava, poxa, vamos modificar. Eu preciso. Se eu tô tão nessa busca, se eu tô tanto nessa busca, eu preciso mudar. Então, isso é comportamento. Isso vai trazer na sua imagem. Isso vai refletir no seu dia a dia. Isso vai trazer a sua essência melhor. E você vai refletir. E a partir do momento que você fala, gente, eu gosto desse meu estilo, as pessoas vão começar a ver que você tem esse estilo. E ponto. E você vai criar uma imagem. A partir do momento que você deixa de ser isso, vai falar, ué, o que houve com você? Mas você pode também mudar. A gente evolui. Sim. A gente evolui. De repente, um dia você vai falar assim, não, encontrei uma consultora e ela me deu umas estratégias aqui, eu gostei, então eu vou começar a usar isso. Você pode. Você vai utilizar, mas desde que esteja dentro de você, desde que esteja dentro da tua essência. Eu e a Ju, a gente conversou isso, né? Porque ela falou assim, ao mesmo tempo que eu tô ali com as pessoas, eu tô lá dentro, né, da prefeitura, eu tô... Mas assim, a gente tem que... Ela não vai ser 2 pessoas diferentes. Ela vai ser a mesma pessoa. Ela só vai trazer umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Então isso é você aceitar e se aceitar. Que aí volta para aquela pesquisa que você colocou. Então, eu falo que é uma coisa muito... Quanto profunda. mais a gente vai estudando, vai mexendo, mais a gente vai se aprofundando. E a gente tá chegando no final do programa. Passou rápido, Passou né? rápido, nossa, tava tão gostoso. Falou demais, né? Ai, meu Deus. Eu também, meu Mas Deus. bora falar mesmo, né? O assunto é muito interessante, né?
E eu acho que o bate-bola vai ser bem interessante também. Vamos de bate-bola. Ai, meu Deus. Eu sou péssima de bate-bola. Antes da gente ir pro bate-bola, uma coisa que eu queria te falar, que eu lembrei aqui agora, que eu passei uma na cabeça e lembrei. Eu pensei nisso várias vezes durante o programa. Eu tinha um cabelo maravilhoso, comprido, maravilhoso, né, Ju? E ele foi caindo por causa da alopecia androgenética que eu tenho e tudo. Isso mexeu muito com a minha autoestima, muito. E aí teve uma época que ele tava, a gente vai até gravar, ele tava bem ralinho, só uns fiozinhos e tudo. E eu falei assim, quer saber? Vou meter uma careca. Raspei. Quando eu raspei, veio uma enxurrada de elogios. Que isso, que aquilo, outro. A minha autoestima deu um up e eu me senti mais seguro. A tua atitude. Foi a atitude? Como é que você analisa isso? Porque eu me senti mais seguro. A tua atitude. Eu usava muito. Agora eu tô com um monte de boné lá. Eu não uso mais boné porque eu. Não é? Eu venho até quando. Eu tô com um monte de boné. O povo me deu um monte de boné. Porque quando tava pouquinho, eu meti o boné pra esconder. A tua atitude. Porque quando você tá com o cabelo ele é proteção, né? Em todos os pelos são nossas proteções, né? É por isso que a gente tem cílios, sobrancelha, a gente tem pelo, proteção. Então o nosso cérebro entende como proteção. Então quando você tava ali que você não tinha a coragem e a atitude de raspar, ai, tá caindo, é aonde você manda a mensagem no teu cérebro que você fala assim, ai, eu queria tanto ter mais cabelo, mas eu queria tanto ter mais cabelo. E aí parecia, vê se isso não faz lógica. Quando você estava em algum lugar, não parecia que todo mundo olhava a tua cabeça? Nossa! Ou seja, você se perdia no teu ambiente, porque você ficava o tempo inteiro falando, alguém tá olhando pra minha cabeça. Eu vi as pessoas falando comigo e assim, olhando coisa. Às vezes a pessoa não tá nem olhando, mas você vai. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo da minha pessoa. Quando eu fiz bariátrica, automaticamente a gente perde muito cabelo. Ah, é? Perde muito. É que eu tenho a juba de leão, ele já voltou todo. Mas você perde muito cabelo. Quando eu percebi que ele começou a cair, eu fui lá e falei, pode tosar. Pode cortar. Eu não quero passar pelo momento de pegar o cabelo e sentir que ele tá caindo. Então, antes de eu sofrer, eu já sofri direto. Então, essa atitude ajuda você a trazer segurança, que foi quando você veio e falou assim, vou cortar e vou assumir. Não parece que você reviveu e abriu a ostrinha? Foi outra coisa. Então, eu renasci. É isso. No meio dos últimos fios de cabelo. E eu realmente não te vejo você com cabelo. Eu acho que isso faz parte de você. É? Aham. Depois eu vou te mostrar uma foto do meu cabelo pra tu ver. Então vai. E aí já é outra... Você vai ver como meu rosto mudou. O negócio da morfopsicologia. Você já tá percebendo que o seu rosto mudou? Não, porque eu fui buscar minhas fotos. Fui buscar lá na minha memória as minhas fotos. Isso aqui rende outro programa, gente. Isso aqui rende outro programa. Vários. Ô, Carla, vamos então de bate-bola? Bora. A gente encerrar o nosso programa. Nem trouxe minha chuteira pra ser bate-bola. Mas você vai marcar gol, aquele que... Eles são muito rápidos. Né? Vamos lá. Autoimagem. Autoimagem. Felicidade. Autoestima. Complemento. Sucesso. Felicidade. Porque quando você tá feliz, você alcança o sucesso. Agora imagina que o mundo parou para ouvir a Carla, para sua câmera. Que mensagem você gostaria de deixar pro mundo? Nossa, essa é realmente um bate-bola, né? Mas tudo bem. Eu vou no que eu tava falando agora. Se olhe no espelho e faça seu primeiro elogio. Todo dia de manhã, faça o seu elogio. Olha no espelho, não enxerga só as coisas. Ninguém é perfeito. Ninguém. A gente olha artista e fala, ai, né? Como eles são. Mas eles não acordam assim. Então, assim, todo dia de manhã se faça pelo menos um elogio. Porque você vai melhorar pra você e não pra ninguém. E outra coisa, o principal. Vista-se pra você e não pra ninguém. Porque primeiro é você. Primeiro é você. Quando a gente tá no avião,
O que tá tendo uma turbulência, o que o piloto fala? Pegue a máscara e coloque em você. Se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do outro? Então, primeiro você... E aí muita gente fala assim, mas isso é egoísmo. Não é egoísmo. Porque se você estiver bem, todo mundo ao seu redor também vai estar bem, inclusive você, inserida dentro disso. Então, é o que eu sempre falo. Primeiro elogio, aí depois você começa a fazer vários. Senhoras e senhores, Carla Oliveira. É isso aí. Parabéns. Arrasou, Carlinha. Quero que você deixe um convite pro pessoal também conhecer o seu Insta, o trabalho, o projeto, né? O Sim. Connect. Então, o meu Insta é carla.oliveira.imagem, tá lá, tem vários vídeos, fala bastante. Quem quiser cuidar da imagem, quem quiser só fazer o processo inteiro, quem quiser saber só sobre cores, me chama, porque assim, a gente tem que estar aberta cada vez mais. Porque não é todo mundo, eu falo assim, a consultoria de imagem, ela é para todo mundo, né? E eu quero desmistificar cada vez mais. Não é só para quem é rico, para quem é diretor, para quem, porque trabalha na TV, não. Vem trabalhar com você, trabalhar você, para que você consiga ser o seu melhor, né? A sua melhor versão dentro daquilo que você faz. Você pode ser exemplo para o seu filho, para sua filha, para sua sobrinha. As crianças se inspiram na gente, né? Muito, demais, né? Então, assim, eu quero então ficar bonita para mim, depois para o meu marido. E assim, mas sempre você primeiro, porque você fazendo, você vai. E assim, não tenha medo. Muita gente fala assim, não, eu não vou nem perguntar quanto é que é muito caro. Mas traga qual é o que você precisa. Porque às vezes você precisa só de um pouquinho. E um pouquinho não é caro. E eu sempre falo, quantas pizzas a gente compra? Quantas peças de roupa a gente compra e deixa lá travada dentro do guarda-roupa? Não, eu não vou cuidar de mim. Mas aí vou fazer uma viagem. Legal, a viagem foi linda, maravilhosa. Aí você voltou. Só que a viagem continuou lá, né? Será que você está feliz agora? Então, às vezes, é tão bom a gente investir na gente, né? Porque isso é um investimento. Quando você investe em você, você está investindo em você. Vai ser para sempre, né? Aí eu investi numa TV, legal. Eu investi num celular, legal. Será que o celular vai te transmitir felicidade? Então, a gente tem que começar a colocar isso na balança. E é isso. É isso aí, gente. Vale muito a pena conhecer melhor o trabalho da Carlinha. Ela é uma mulher incrível. E volta e meia tá aqui no Juicy, né? No clube de negócios, nos cafés. Então a gente convida vocês a virem conhecer aqui nossa casa, o Juicy Hub. Que de repente você pode dar sorte e trombar com a Carlinha pelos corredores, né, Carla? Com certeza. Vira e mexe, a gente tá aqui tomando um cafezinho, batendo um papo com alguém. É isso aí. Gente, chegando ao final do nosso programa... Agradeço você por ter aceitado o convite, Carla, de vir aqui conversar com a gente. Foi muito bom, aprendi demais. Tenho certeza que o Kaique também, uma delícia, né? Mesmo. E eu imagino que o pessoal que vai assistir vai adorar também. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Quando quiser, estou à ordem. E como sempre, agradeço o meu maninho, Kaique Barbosa, por estar aqui ao meu lado. Obrigado, Ju. Dani Coquito Filho, atrás das câmeras, assim como a Jéssica, como o Luan, que trabalham muito para trazer esse programa da melhor qualidade para você. É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado. Um beijo.